Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia desta semana, ainda dentro de uma aula introdutória. Vamos falar um pouquinho sobre cultura e diversidade cultural. Então, vamos também trazer esse tema para debate, a seguir, durante esse período letivo. É um tema muito importante, como todos da sociologia, e aqui engloba bastante a antropologia, social, onde se traz regras metodológicas de observação social e conceitos bem importantes que podem cair em provas classificatórias de vestibular, de Enem, certo? Mas para que eu fale um pouco de cultura, o que é isso, né? Qual é o significado de cultura? Bom, tem mais de um significado, mas o que nós vamos trabalhar neste momento é exatamente esse conjunto de tradições, crenças, costumes de determinados grupos sociais, né? Então, é um complexo, é uma rede de práticas e pensamentos que envolvem crença, arte, a moral, a lei, costumes, hábitos, né? Todas as capacidades adquiridas pelo homem como membro de um grupo social, de uma sociedade. E a cultura, ela se modifica de acordo com os grupos sociais, né? E com o processo de globalização, hoje a gente tem muito mais conhecimento de culturas muito diferentes da nossa, né? E que, na verdade, são maneiras de agir que fazem parte do consciente coletivo de cada sociedade, que devem ser respeitados dentro da sua essência, o que é bastante difícil acontecer. E a ciência que se debruçou, na verdade, para estudar, que é uma parte da sociologia, né? Esse comportamento humano é exatamente a antropologia social, tá? Que traz a riqueza desse conjunto, não esqueçam o conceito de cultura, né? Esse complexo, né? Que envolve crenças, que envolve a moral, a lei daquele grupo, né? A comida, o comportamento, enfim, os ritos, os mitos, a fé, e que a própria organização social, né, de cada grupo social também, e que, na verdade, então, essa ciência estuda, se debruça e observa, né, esse conjunto de complexidades que envolve o consciente coletivo de cada grupo social, tá? Aí a gente fala de diversidade cultural, que, na verdade, culturas diferentes, elas são facilmente identificadas, né? É uma diversidade de ações, é um colorido de ações, de modos de agir, de modos de se vestir, que fazem parte, que identificam as sociedades diversas, desde a maneira de se comunicar, a linguagem, enfim, né? Todo esse complexo que envolve muitas coisas e que, na verdade, identifica cada grupo social e que traz esse choque, muitas vezes, cultural, né? E que colore, que traz também todo esse significado da diversidade. Então, cada grupo social, obviamente, deve ser respeitado em sua essência, né? Valorizado em sua essência. Obviamente que aí a gente tem uma linha cronológica do tempo em que houveram diversos momentos, né, que se buscou, através das escolas antropológicas e sociológicas, o método científico mais adequado para estudar o comportamento humano, o pensamento humano, né, que automaticamente é a essência de cada cultura, ou seja, eu sou a essência viva, o exemplar vivo da minha cultura, porque através da minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, de me vestir, a minha maneira de acreditar, a minha maneira de me situar,
ela nada mais é do que a representação da minha cultura, na qual eu cresci, que eu fui ensinada enquanto ser social e cultural, tá? O relativismo social, então, ele é entendido aí como eu olhar de uma forma leve toda essa complexidade de culturas e respeitar elas sem julgar, sem considerar a minha cultura mais organizada ou superior, né, a elas. No início aí da observação das culturas diversas, se tinha muito esse ar aí de superioridade, de comparação, né, da minha cultura ou da cultura do pesquisador com a cultura estudada, né? Então isso foi automaticamente, com o passar do tempo, caindo, né? E automaticamente se observou que não existia aí um quadro evolutivo, e aí isso lembra do darwinismo social, lá no início do estudo, né, da sociedade, onde uma cultura passaria, né, de um estágio mais primitivo para uma sociedade civilizada e organizada, que seria daí o pensamento ocidental, né? Mas com o passar do tempo isso tudo foi caindo por terra e hoje a gente tem sim esse olhar sem julgar da diversidade, da essência que existe, da riqueza que existe, essas diversas culturas, tá? E entra aí um sentimento que é importante nós termos conhecimento do seu conceito, que é o etnocentrismo, ou seja, é esse sentimento de superioridade que nós estávamos falando há poucos segundos atrás, onde fazem com que o indivíduo ele não reconheça outra cultura como uma cultura diferente, ele acaba comparando a sua cultura como mais organizada e superior ao outro grupo social ou ao outro, né? Então é como se fosse uma rejeição a culturas diferentes, é um sentimento inadequado, porque automaticamente as culturas são diferentes, mas nenhuma é superior a nenhuma, na verdade. E eu gosto muito deste olhar da Ruth Benedict, quando ela diz que a cultura, na verdade, ela é como uma lente por meio da qual o homem enxerga o mundo. Homens de culturas diferentes, obviamente, vão usar lentes diferentes e vão ter visões desencontradas das coisas, ou seja, para que eu possa observar uma outra cultura, eu tenho que me despir da lente na qual eu enxergo e fui criada e construída da minha cultura e vestir a lente da outra cultura na qual eu estou estudando, porque daí eu vou conseguir entender os significados, eu consigo identificar os significados dos significados, ou seja, muitas vezes um piscar de olhos, ele tem vários significados. E para que eu possa identificar, eu preciso de fato olhar o outro, a outra cultura, com a lente daquela cultura, certo? E eu gosto muito do pensamento do Geertz, né, que na verdade ele traz aí, é um antropólogo que traz aí ele é de uma vertente mais compreensiva de Weber, né, que ele diz que o homem na verdade é um animal amarrado às teias de significados que ele mesmo teceu, ou seja, nós somos seres culturais, né? Nós somos construções da nossa própria cultura, tá? Dentro de um consciente coletivo, onde todas as pessoas da nossa cultura reproduzem essa cultura através das práticas sociais, né? E aí eu trouxe um pouquinho das escolas antropológicas dentro de um processo aí meio que uma linha do tempo. E aí entra o evolucionismo social, o darwinismo social, um pouco do pensamento evolucionista, né?
que influenciou os primeiros antropólogos sociais quando se criava aí práticas metodológicas e científicas, porque sociologia é ciência que estuda a sociedade e antropologia social não é diferente, de se estudar o comportamento dos grupos sociais, né? Então, ainda que se tinha muito esses trabalhos de gabinete das explorações, das colonizações das novas terras, em que esses colonizadores e descobridores encontravam essas culturas muito diferentes e que escreviam, né, através de longas descrições, esses povos que eles acabavam de conhecer e que eram totalmente desconhecidos à própria compreensão deles, né? Então se tinha muito aí esse evolucionismo social darwinista, onde se achava que as sociedades, né, a sociedade humana também evoluiria, né, das mais primitivas até as mais civilizadas, e obviamente que o modelo era o ocidental, né, do colonizador, certo? E aí foi se tentando e depois se criou aí a escola francesa do Durkheim, né, o pai da sociologia, que também era bastante rigoroso no método metodológico, né, o método científico para se observar uma sociedade, e ele trouxe essas regras do método ainda de distanciamento, ou seja, o cientista tinha que se distanciar do grupo estudado, ele tinha que ter esse distanciamento, meio que olhar o comportamento humano como se observa um objeto dentro de um laboratório, e tinha que se ficar meio imparcial a esses estudos, né? A essas observações. Aí o antropólogo entrava lá dentro daquela sociedade, daquela cultura e ficava anos lá no meio, observando no caderninho de escrever, porque daí não tinha, né, toda a tecnologia que se tem hoje, o celularzinho lá, né, para fotografar. Não, era muito caderninho onde se tinha que descrever os detalhes do comportamento humano do outro grupo. E se tentava ter muito rigor dentro da escola francesa para essa observação. Até se a gente for olhar dentro da linha cronológica, antes do Durkheim, a gente tem o Comte, Auguste Comte, né, com sua física social, que traz um método bastante rigoroso de observação da sociedade. E Durkheim tem um pouquinho dele aí dentro desse rigor metodológico. Claro, né, gente? Eu observar o comportamento humano, a observar, estudar outra prática de laboratório é muito diferente. Isso não tira a cientificidade, né, da observação social, tá? Mas são regras diferentes. Não dá para observar o comportamento humano e toda a sua riqueza, os ritos, os mitos, rituais, né? Os significados, que nem eu falei, os significantes, olhando como se eu olhasse para um objeto, né? Ou descrevendo de primeira ali. Não, eles tinham que ficar observando por muitos anos ali, né? Aquele grupo social, aquela tribo, enfim, para poder escrever um pouco mais, com um pouco mais de maestria e o mais dentro da verdade possível, tá? Depois entra principalmente o Franz Boas, um olhar mais compreensivo aí, o culturalismo, né? E ele tenta se basear aí em padrões culturais, nas regras, nas leis, para talvez delinear aí esse estudo social, tá? Vejam, eu estou passando aí mais ou menos de uma forma muito breve as escolas antropológicas para vocês observarem também que as coisas não vêm do nada, assim, elas estão interligadas, e um pensamento de um cientista social, muitas vezes um observador social, ele é uma construção, né, das diversas escolas e linhas de pensamento que houveram antes dele, tá? Depois entra Levi Strauss, uma das obras principais é o Pensamento Selvagem, né?
que também ainda dentro de um olhar estruturalista busca essas regras para estudar esses grupos sociais, ou seja, regras estruturantes, algumas coisas marcantes, padrões ainda, né, também, que traziam um marco para a observação metodológica da sociedade. Aqui eu tenho o Geertz, eu citei ele antes para vocês, né? Ele traz aí a interpretação das culturas e ele já traz um olhar bem compreensivo, já lembra bastante aí de Max Weber, né? Na sua observação da sociedade das diferentes culturas. E aí depois, obviamente, eu trago aí uma antropologia pós-moderna, né, em que automaticamente se respeita bem mais a diversidade e a própria interpretação aí dos grupos sociais, tá? Eu tenho aí também a aculturação, que na verdade dentro de um processo de globalização a gente fala muito em perda, né, da essência cultural, se cria aí uma aldeia global, um linguajar global, comportamento global e se perde um pouquinho as características culturais de cada grupo social. A aculturação ela é conhecida quando duas ou mais culturas, né, elas são diferentes e aí começa a interação social entre esses grupos e automaticamente aí existe, com o passar do tempo, uma mudança no comportamento e uma mistura aí cultural, tá? Essas matrizes iniciais, elas vão se modificando, tá, gente? Terminou e eu nem sabia. Tá? Por quê? Porque eu cortei, na verdade, porque esse primeiro vídeo aí é só uma apresentação dentro de uma aula introdutória, porque muitos alunos ainda estão entrando na nossa sala de aula virtual, o processo do sistema de colocação dos alunos e acesso aos alunos à sala de aula, ele é mais complicado agora nesse início de ano, né? Um ano mais uma vez, né? Mais um ano pandêmico. Então, esses nossos encontros, por enquanto, eles têm que ser assim à distância. Mas essa distância, ela não pode nos distanciar, né, daquilo que sentimos. E o que eu sinto nesse momento é uma saudade muito grande aí de vocês, que já foram meus alunos, e uma vontade muito grande de conhecer esse pessoal novo que, né, que está chegando aí no terceiro ano, que não foram meus alunos no ano passado, no ano retrasado, mas que fazem parte aí desse espaço. Nós vamos ter muitos momentos aí de debate, vocês podem aguardar, né? Inclusive, vocês vão poder sugerir aí alguns debates e vai ser muito bacana eu ter vocês e participar, dividir esse momento de um período por semana aí com vocês, tá? Vou deixar aí esse material em PDF para vocês, não tem atividades ainda, pelo fato exatamente de que o sistema da sala de aula online do Classroom ainda está sendo organizado. Então, a partir da próxima semana eu acredito que sim, daí a gente já começa a estruturar os nossos assuntos, os nossos debates e os nossos conteúdos. Fiquem bem! Não esqueçam alguns conceitos que são importantes vocês não esquecerem de forma alguma, que é o conceito, né, de cultura, o conceito de etnocentrismo, conceito de relativismo cultural e fiquem bem, a gente se fala, sintam-se todos abraçados, não esqueçam de dar o seu joinha agora no final do vídeo. Até!
até a próxima semana.